Pronto, já está lá, né? Então, vamos Sim. começar, vamos elevar nosso pensamento até Deus, procurar trazer a figura do Cristo mais próximo de nós, para que a sua imagem, que a sua mensagem nos envolva, nos ajude na compreensão do estudo que hoje iremos fazer, mas, acima de tudo, que além da nossa compreensão intelectual, nós possamos nos comprometer em esforçarmos para viver, para termos uma vida melhor, uma visão, mesmo estando encarnados, mas uma visão mais espiritual da vida, mais atento nas oportunidades que Deus nos oferece, Senhor, para sermos úteis no ambiente onde a vida nos coloca. Nós agradecemos a oportunidade que nos dá esse meio, né, de comunicação que atualmente nos oferece, e que nós possamos realmente nos mantermos firmes, esperançosos, confiantes nos seus ensinos, na sua promessa, de que realmente todos nós somos deuses, todos nós temos a fagulha divina dentro de nós, e que basta que nós trabalhemos para cada vez mais essa luz brilhe dentro de nós e ao nosso derredor. Mais uma vez, nós agradecemos, Senhor, a oportunidade que nos dá, e que a sua luz nos envolva e nos proteja agora e sempre. Graças a Deus. Bom, aqui nós vamos, então, hoje começar o capítulo 10, né? O apóstolo da Samaria. Mas antes de nós iniciarmos, só fazer uma retomadinha rápida, né? Porque na aula passada o João fez um apanhado muito bom a respeito do último capítulo, né? Nós vamos ver que no capítulo anterior foi um capítulo decisivo para a destinação da Lívia. Destinação essa determinada pelo seu esposo, seu amado esposo, né? Porque vamos dizer assim, que nesse capítulo anterior, se havia alguma dúvida dentro da cabeça do senador quanto à honestidade da sua filha, da sua esposa, foi por terra, né? Foi por terra. Porque aquela visão que ele teve da Lívia saindo do gabinete do Pôncio Pilatos acabou. Se ele tinha alguma dúvida que ele demonstrava, mesmo que o orgulho impedia que ele conversasse com ela, mas tinha uma dúvida, foi por terra. Tanto que ele falou de uma forma muito pesada, triste, quando a Fúvia pergunta para ele: e aí, senador? Né? De uma maneira irônica, né? Ele fala: você venceu. Então, eu achei assim, que essa resposta que ele deu, você venceu, foi como se ele tivesse entregado: ó, não tem mais jeito, realmente você tem razão. Minha mulher, né? Ele não fala, mas ele demonstra. Então, e aí ele ele toma aquela decisão cruel, né? Muito cruel, muito dura, porque ele afasta Lívia de si, ele afasta qualquer possibilidade de procurá-lo, né? Quer dizer, o amor que ela tinha por ele não poderia ser manifestado em momento algum. Olha só que crueldade, né? E também tira dela o direito de ser mãe. Quer dizer, uma das características das matronas, das patrícias romanas, era a maternidade. Quer dizer, então, ele proíbe ela, inclusive, de dirigir-se a ele, e muito menos de pensar na educação da filha. Quer dizer, 2 golpes muito duros para a Lívia. Foi nessa... Mas ela vai tirar grandes lições. No final diz assim que ela, daquele sofrimento, nós vamos ver no decorrer da leitura desse capítulo novo, que ela vai tirar grande força para ela continuar, por exemplo, acreditando no convite e na esperança que ela recebeu do Cristo, né?
Então, aqueles encontros que ela teve, os poucos encontros que ela teve com Cristo, vai ser o grande motivador da vida dela daqui para frente, porque ela, como esposa, ela não existe mais. Como mãe, muito menos. Ela é apenas uma serva na casa do grande amor da vida dela, né? Então, com esse aspecto triste, né, decisivo para a vida da Lívia, é que nós terminamos o capítulo anterior. E aí nós vamos começar o estudo desse capítulo 10, o apóstolo da Samaria. Todo mundo já abriu aí no capítulo 10, é um capítulo novo. Eu gostaria até de iniciar, antes da leitura, eu achei muito interessante esse título, O Apóstolo da Samaria, porque a história e os evangelhos não nos narram desse apóstolo de Samaria. Quem será esse apóstolo de Samaria, né? Quem que é que mora na Samaria e que segue Jesus? É o tio Simeão, o tio da Ana, né? Então, nós vamos ver, e a gente vê que na história, até nos evangelhos, a gente sabe que foi que Pedro criou a Casa do Caminho, né? E outros apóstolos saíram realmente a divulgar a palavra do Cristo, o grande trabalho missionário de Paulo, mas a gente nunca ouviu falar de um apóstolo na Samaria, né? Justamente a Samaria que era apartada dos judeus, né? Interessante isso. Então, nós vamos ver nesse capítulo o desenrolar do surgimento deste apóstolo, né? Então, vamos começar a nossa leitura. O apóstolo da Samaria. No dia seguinte, quer dizer, depois daquela decisão cruel, né, que o senador teve com a sua esposa, né, Públio Lentulus incentivou as pesquisas do filhinho entre quantos peregrinavam nas festas da Páscoa em Jerusalém, instituído o prêmio de um grande sestércio, ou seja, 2.500 ases, para quem apresentasse aos seus servos a criança desaparecida. Só para a gente se ilustrar, né? Isso não é o ponto principal. Mas o sestércio que ele está dizendo aqui, que é um grande sestércio, é uma das moedas que existia naquela época do Império, que vem desde do período do Império Romano e também lá da República, né? Que é a moeda romana, nessa época, era constituída. Eu trouxe apenas aqui só para a gente ilustrar um pouquinho. Era o áureo, olha só, tinha uma moeda chamada áureo, que o próprio nome já sugere, era uma moeda de ouro. Aí nós temos o denário, olha só, a gente já ouviu, né, falar de denário no Evangelho, né, alguns momentos falado do denário. O denário era uma moeda de prata. Depois vem esse sestércio, que ele cita aqui, que era uma moeda de bronze. Depois do sestércio tem o dupôndio, que era também de bronze, mas com valor menor do que o sestércio, e esse ase, que é uma moeda de cobre. Então, só para a gente saber, é interessante, eu achei aqui interessante, olha só, que no século I, que é nessa época que é narrado o livro, essa passagem do Públio Lento, nessa época, um ase dava para comprar o equivalente a meio quilo de pão, ou 1 litro de vinho barato, não um vinho bom, ou mesmo 2 pardais. E aí é interessante que essa história de 2 pardais está no Evangelho de Mateus. Quando Jesus passa uma orientação para os apóstolos quanto à perseguição que eles poderiam sofrer e com os cuidados, ele cita lá em determinado momento que realmente dava para se comprar 2 canários, né? 2 pardais com um sestércio. Isso é só ilustrando, viu, gente? Então, você vê que aqui era uma moeda, era uma quantia que representava realmente um bom volume de dinheiro, né? Ele é um grande sestércio, correspondia a 1.500 ases.
para aquele povo judeu da época, era muito dinheiro realmente e tentador, né? Vamos dizer assim. Continuando, não devemos esquecer que a criada Semele, bem como suas companheiras de serviço, foram submetidas ao mais rigoroso inquérito por ocasião do castigo aos servos imprevidentes encarregados da vigilância noturna em casa do senador. Públio não admitia castigos físicos às mulheres, mas, no caso misterioso do desaparecimento do filhinho, submeteu as criadas a um interrogatório francamente impiedoso. Aqui vamos fazer uma paradinha para a gente ver que o Públio, apesar dele levar muito a sério aquela recomendação, lembre, lá no início, quando ele estava preparando a viagem para a Palestina, lá em Roma, o amigo dele, me fugiu a ideia. Alguém me ajuda a lembrar o nome do amigo do Públio. Ele faz uma recomendação, fala, olha, você está indo para uma região muito perigosa. Flamínio Severus. Flamínio. Isso. Obrigado, Daisy. Exatamente, Flamínio. Então, o Flamínio fala para ele, olha, quando você está indo para uma região lá perigosa, você vai encontrar pessoas, e quando isso acontecer, não vacile, seja firme, seja duro. E ele, então, está levando, ele foi assim, com aquele jovem lá, o filho do André de Giores, né? Ele foi duro com esses guardas, né? Que eram encarregados da vigilância noturna da casa dele lá em Cafarnaum. Ele só parou o castigo a pedido da Lívia, né? Mas você vê que ele tinha um certo critério. Com mulheres, ele não permitia esse castigo. Mas isso não quer dizer que elas não foram também submetidas, como diz aqui, a um interrogatório muito firme, porque, afinal de contas, elas eram responsáveis pelo cuidado do menino, e o menino desapareceu, né? Apesar dele não infligir um castigo físico, ele também foi muito duro e incisivo nos interrogatórios para ver se conseguia alguma pista do destino do filho, né? Aí, continuando aqui, diz assim, inútil declarar que Semele protestara a mais absoluta inocência, nada deixando transparecer que pudesse comprometer sua conduta. Olha que ela é bem, vamos dizer assim, bem dissimulada, né? Firme. Entretanto, as 3 servas que mais diretamente cuidavam do pequeno, entre as quais estavam ela incluída, foram obrigadas a colaborar com os escravos na procura de Marcos, pelas praças e ruas de Jerusalém, embora tivesse suas horas diárias consagradas ao descanso. Essas horas, aproveitando-as, Semele para visitar ou rever relações amigas. Quer dizer, ela também não ia procurar nada, ela aproveitava para ir passear. Porque a gente tem que lembrar, gente, que eles estavam em Jerusalém. O menino sumiu lá em Cafarnaum. Eles estavam em Jerusalém para participar da Páscoa. Então, por que ele diz aqui, embora tivesse suas horas diárias consagradas ao descanso? Porque os romanos respeitavam, era um acordo que havia entre os romanos, de respeitar as práticas religiosas do povo judeu. Então, eles eram liberados para participar das festividades da Páscoa. Mas o que o senador fez, né? O Públio Lento? Não, nessa hora, apesar disso, vocês vão ficar procurando aí alguma coisa, pelas praças, pelas ruas, pelos cantos aí em Jerusalém, vão ajudar também a procurar o menino. Só que a Semele, o que ela fazia? Ela aproveitava essa hora, ninguém estava cuidando dela, ela ia passear, ia rever os amigos, fazer tudo, menos procurar o pequeno Marcos, porque ela sabia. Ela era a única daquela turma que sabia onde estava o pequeno Marcos, né? Então, vamos lá.
Essas horas, aproveitando-as, Semele para visitar ou rever relações amigas, passando a maior parte do tempo no sítio, onde André cultivava suas oliveiras e vinhedos frondosos, a pouca distância da estrada para os centros principais. Então, outra coisa que nós temos que lembrar também, que o André de Gioras morava em Jerusalém. Lembra que, quando ele foi procurar o senador para interceder pelo filho, o senador estava ainda em Jerusalém, né? Ele foi procurar, quer dizer, a residência do André de Gioras era em Jerusalém. E, pelo que a gente observa aqui, ele não era um homem assim desprovido de posses. Ele tinha realmente lá determinada posse e boas relações, porque ele diz lá, em determinado momento, que ele pleiteava. Tanto que quando a Semele questiona, ele fala, olha, faz assim, você vai me entregar o garoto e volta para dentro da residência. Ela questiona, mas e eu? Eu vou ficar à mercê? Não, não se preocupe. Eu estou pleiteando um cargo no Templo de Jerusalém e eu não vou esquecer de você, pode ficar sossegado. Então, ele era um homem de boas relações e talvez até de alguma posse naquela região ali de Jerusalém, né? Muito bem. Nesse dia, vamos encontrá-la, a Semele, né? Aí em animada palestra com o raptor e sua mulher, enquanto a criança dormitava ao canto de um compartimento. Com que, então, o senador instituiu o prêmio de um grande sestércio a quem lhe devolva a criancinha? Pergunta André de Gioras, admirado. É verdade, exclamou Semele, pensativa. Na realidade, trata-se de uma grande soma em dinheiro romano, que facilmente ninguém ganhará nesse mundo. Então, olha só, né? Olha só, nós vamos ver daqui para frente a preocupação que o André vai começar a ter em relação a isso. Né? Nós vamos ver, o André, essa notícia balançou, vamos dizer assim, um pouco o plano do André, porque já se tratava de dinheiro. Ô, né? Marli, Oi. A gente fica pensando também o seguinte, né? E agora? Essa mulher vai me delatar? Sim. Né? Outra coisa que a gente pode inferir aí nessa situação. O filho do André de Gioras, né? É Saul, né? Se não me engano. O Saul, ele tirou uma pedra, né? Na comitiva lá. Daí a gente fica pensando, por que ele atirou uma pedra? Ele era um zelote? Não sei. Não é? A gente pode inferir isso. E aí a gente fica pensando também, como é que o senador não pensou aí nos zelotes como um ponto, uma situação aí a ser procurada, né? Fica a pergunta no ar aí. Tem várias questões, né? Um pouco o seguinte, nós também não podemos esquecer, Alexandra, porque ele, na verdade, ele era um estranho ali naquela região, né? Talvez Exatamente. o Pôncio Pilatos, o Sulpício, outros poderiam até ajudá-lo, mas assessorá-lo melhor, conhecendo aquela... Ele era novo, ele estava ali o quê? Menos de um ano, alguns meses, né, que ele estava ali. Então, ele não conhecia profundamente como funcionava aquela mistura de seitas, de costume, de grupamentos que existia naquela região. Apesar de ser todos judeus, mas eles tinham comportamentos diferentes entre eles, né? Então, além do que era inimigo, né, Marli? Era romano. Sim, lógico. Né? Ele era um estranho. E talvez, até hoje, eu ainda não me convenci, vamos ver que daqui para frente, que se realmente foi ele que atirou a pedra. Porque lá, quando a gente lê lá, quando é relatado,
o Sulpício sai atrás, né, para procurar alguém e traz ele, dizendo que foi ele. E o senador não faz nenhum questionamento, não faz, simplesmente ele lembra imediatamente da recomendação do amigo, do Flamínio. Verdade. Olha, seja firme, seja duro. Parece que ele incorporou essa sugestão do amigo, até pelo fato de ser um amigo realmente dele, né? De uma forma que ele não pensou duas vezes. Mandou que açoitasse o menino. Depois, quando pediu para açoitar, ele falou, bom, então vai para as galera. Quer dizer, ele a gente usou... não tem certeza mesmo, né, Marlice, se foi o garoto, né? Sim, eu não me convenci, né? Mas quem sou eu também, né? Mas não fica assim muito claro que foi realmente o menino, né? Pode ser que tenha sido um outro que estava junto dele, o próximo. Não quer dizer que ele realmente também... Vamos ler, no decorrer da leitura nós vamos ver, porque lá na frente esse personagem do menino vai aparecer novamente, né? Aí nós vamos saber se realmente foi ele que atirou a pedra. E mesmo essa pedra passou de muito, vamos dizer, muito raspão no rosto da Lívia, né? Não provocou nenhum ferimento, nenhuma coisa mais grave, né? Enfim. Mas isso foi, por exemplo, a gota d'água, né? Sem o próprio senador saber, foi o grande motivo dessa inimizade que ele vai conseguir com o pai, né? Com André dos Giores. Então, vamos lá. Se não fosse o meu, continuando, se não fosse o meu justo e ardente desejo de vingança, olha o que ele vai dizer, o André, né? Replicou o raptor com o seu malicioso sorriso. Era o caso de irmos abocanhar essa respeitável quantia. Mas deixe estar, que não precisamos de semelhante dinheiro. Nada necessitamos desses malditos patrícios. Quer dizer, ele está jogando aqui uma semente, jogando um verde para ver qual seria a reação da Semi, porque ele ficou preocupado quando ele descobriu dessa recompensa, porque isso poderia fazer com que aquele plano dele fosse por água, porque ele diz aqui, meu ardente desejo de vingança. Ele queria que, ao planejar o rapto do filho do Públio, ele queria que o Públio sentisse a mesma dor que ele estava sentindo. Esse é o papel do vingador, né? A pessoa que quer vingar, ela quer que o outro sofra. Ele estava sofrendo pelo rapto do outro, pela escravização do filho dele. Então, ele queria que o senador sentisse a mesma coisa. Então, aquela oferta, daquela recompensa, poderia ser um risco para os planos dele. E ele, então, estava tentando descobrir qualquer, vamos dizer assim, envolvimento ou qualquer tentação por parte da Semele com aquela fortuna, né? Que para quem não tinha nada, aquilo lá era uma fortuna, né? Semele escutava um diferente, quase completamente alheia à conversa. Entretanto, o interlocutor não perdia de vista as características fisonômicas da sua cúmplice, como se tentasse descobrir, no seu modo simples e humilde, algum pensamento reservado. Então, ele estava sondando as reações, né, para ver. E aí foi assim que, no intuito de lhe sondar a atitude psicológica, disse em tom aparentemente calmo e despreocupado, como a inquirir dos seus propósitos mais secretos. Semele, quais são as últimas notícias de Benjamin? Lembrando que Benjamin é o noivo da Semele, né? Ora, Benjamin, respondeu ela, aludindo ao noivo, ainda não se resolveu a marcar o casamento em definitivo, atento às nossas inúmeras dificuldades. Olha só. Então, qual que eram as dificuldades que alegavam? Era a dificuldade financeira. O que moveu? O que foi o motivo
da adesão da Semele a esse plano do André? Foi dinheiro, foi financeiro. Ela não tinha nenhum, vamos dizer assim, nada contra o senador, nada contra o garoto. Para ela, como ela demonstra aqui, para ela era indiferente. Ela só aceitou a participar daquele plano com a promessa de um benefício financeiro. O que movia ela a aderir àquele plano, a esse ato de vingança, enquanto que o André era para vingar, ela era por motivo financeiro. E aí ela diz aqui, né? Ele não marcou o casamento diante das nossas inúmeras dificuldades. Aí continua, como não ignora, todo o meu desejo no trabalho se resume na consecução do nosso ideal de adquirir aquela casinha de Betânia, já sua conhecida. E tão logo venhamos a conseguir nosso intento, estaremos unidos para sempre. Então, a preocupação dela era puramente financeira. Ela não tinha a menor preocupação, não era movida pelo sentimento de vingança por nada, né? Aí, o que o André diz para ela? Ainda bem, disse André, com a atitude psicológica de quem encontrar a chave de um enigma. Ele falou, puxa vida, ainda bem, né, que pensou intimamente que o problema é dinheiro, né? Aí ele continua, com o tempo haverão de conseguir todo o necessário à aventura de ambos. Da minha parte, pode ficar descansado, porque tudo farei por auxiliá-lo paternalmente. Aí ela responde, muito grata, exclamou a moça reconhecida. Agora há de me permitir que volte ao trabalho, porque as horas parecem adiantadas. Então, ela precisava voltar, pelo menos disfarçar um pouquinho que estava procurando o menino, porque daqui a pouco ela teria que voltar para casa, né? Aí, o que responde André? Ainda não, falou André resolutamente. Espere um momento. Quero dar-lhe a provar do nosso vinho velho, aberto hoje somente para comemorar a circunstância feliz de nos acharmos com vida depois do medonho temporal de ontem. Por que ele se referia? Porque lembre-se que o ontem foi o dia da crucificação de Jesus, lá no Gólgota, e que depois da crucificação de Jesus, uma tempestade, um temporal terrível caiu sobre Jerusalém. Então, era isso que ele se referia. Não, espera aí, vamos comemorar, porque ontem nós, graças a Deus, né, nós estamos ilesos, nossas propriedades estão todas bem, graças a Deus, né? Vamos, espera um pouquinho. Mas lá foi ele, esse pouquinho dele. Aí, e correndo ao interior, penetrou na adega, onde tomou de uma bilha é uma espécie de moringa, né? De um cântaro, né? De vinho espumante e claro, deitando-o com fartura numa taça antiga. Em seguida, foi a um quarto contíguo, de onde trouxe um tubo pequenino, deixando cair na taça algumas gotas do conteúdo, monologando baixinho. Ah, Semele, bem poderias viver se não surgisse esse prêmio maldito que te condena à morte. Olha só, ele vai executar a morte da Semele e culpa o prêmio, né? Por quê? Porque nada, como ele tinha um pensamento fixo na vingança, qualquer coisa que pudesse atrapalhar os seus planos teria que ser eliminada. E nesse momento, aquela ameaça que ele podia sentir era a Semele, porque se ela contasse, todo o plano dele ia por água abaixo. Então, ele diz aqui, maldito prêmio, né? É como se ele dissesse, eu não tenho nada contra você, mas você é uma ameaça ao meu plano, à consecução do meu plano, né? Aí ele diz aqui, Benjamin, ele pensando, né? O casamento é uma situação de amargurosa pobreza. Uma soma de 1000 sestércios constitui tentação a que não poderia resistir o espírito mais bem intencionado e mais puro. Ele sabia
que a Semele não tinha o espírito puro, por ter aderido a esse sentimento de vingança, ao plano de vingança dele, ela não poderia ter os sentimentos puros. Enquanto foram... Marli, Oi, pode dizer. E tem tudo a ver, né, o que ele está pensando, porque o prêmio vai ao encontro da cobiça dela. Sim. Né? Sim. Se ela fez aquilo pela cobiça, né, que o problema era a dificuldade financeira, por que não mudar de lado? Sim. Ela não tinha, pelo que a gente observa, ela não tinha nenhum tipo de compromisso, né? Ela estava ali por causa do dinheiro. Ela queria casar com o tal do Benjamin e o problema e o empecilho de casar era não ter uma casa. Então, talvez eles, depois que, né, ele deve ter falado, olha, depois que nós tivermos a nossa casinha, nós nos casamos. Então, quanto mais ela pudesse apressar, vamos dizer assim, a compra, a aquisição de uma casa, então ela aceitou, né? Ela foi introduzida na casa lá em Jerusalém, já aí em Jerusalém pelo próprio André, né, para cuidar do menino, e então, isso já desde quando ela foi admitida, ela já fazia parte do plano do André. Ela seria, vamos dizer assim, os olhos e o ouvido do André dentro da casa do senador. Mas Marli, Oi. Mas nesse pedacinho que você leu, eu não vi maldade nela. Por exemplo, ele estava conversando e ela não estava nem aí, ela estava pensando nela, na vida que ela queria ter. Eu não vi neste pedacinho maldade, assim, eu vou pegar aquela casa, pode ser que mais tarde, né? Mas neste pedacinho, eu não sei. Eu posso estar errada, mas eu não vi. Sim, eu concordo em parte com você. Ela não era uma... Sabe o que acontece muitas vezes? Ela não é maldosa, ela não tinha assim... O André, vamos dizer, se a gente for, vamos dizer assim, se a gente for classificar entre o bem e o mal, né? Porque é muito relativo essas duas expressões, mas vamos dizer, o André realmente era mau, né? Mas ele era movido por uma vingança, por uma dor que ele não conseguia suportar. Então, ele realmente talvez tinha essa maldade. Ela não, mas ela era aquela pessoa talvez não maldosa, mas leviana. Ela não mediu a consequência, por exemplo, não, eu estou participando de um plano do rapto de um filho de um senador romano, eu estou levando a dor para essa família. Não, ela não tinha, ela era, vamos dizer assim, inconsequente, né? Ela não projetou aquele ato dela nas consequências que aquilo poderia gerar, na dor que ela poderia provocar na mãe, na Lívia, no próprio pai, na criança que não tinha, vamos dizer assim, entre aspas, culpa de nada, né? Quer dizer, uma criança indefesa. O filho do André já era rapaz, já era formado. Aquele menino não, era pequenininho, ela retirou uma criança do lar, onde era bem tratado, onde tinha todo o carinho, sabe lá, nada disso. Era, vamos dizer assim, era aquele espírito não maldoso, mas leviano, né? Sem preocupar. Às vezes a gente fala uma coisa assim, a gente não se preocupa na repercussão que aquilo vai ter. Né? Às vezes não tem maldade, mas muitas vezes a gente provoca reações pela nossa inconsequência. Ela era inconsequente, porque ela, na verdade, é o que ela queria, casar com o Benjamin e ter uma casa. Esse era o objetivo dela. Se para isso ela teve que se aliar ao André para conseguir um recurso financeiro para ajudar o noivo a comprar a casa, eu vou fazer. Porque, na verdade, esse era o único objetivo dela. Ô Marli, eu vendo você falar aí, a colocação da Elisete também, eu fiquei pensando, né, que ela, possivelmente, ela não tinha adquirido uma moral nesse sentido, né,
uma moral assim que a segurasse, por exemplo, diante das tentações. Então, nas provações dela, ela era bem suscetível de cair naquela tentação, né? Do jeito que ela caiu na tentação do rapto, né? De ter vantagens, e também aqui, por que não, né? Eu acho que era o tipo da pessoa que ela, de um momento para outro, ela não ia refletir, né? Realmente no prejuízo que poderia estar causando. Então, como você falou, é um lado leviano mesmo, inconsequente, né? E não que nesse momento ela estivesse articulando ou interessada em pegar o dinheiro, mas que ela tinha, assim, pelo que a gente nota do comportamento, parece que ela tem essa tendência a, de repente, mudar de lado, né? Por isso, Mas também, todo vingador, ele tenta eliminar, né? Quem ajudou. Porque é o que a Marli falou, ele é o mal está nele. Ela, como você falou, destrambelhada, ela queria casar. Talvez, como eu falei, naquele instante, ela nem pensou, mas futuramente ela poderia pensar. Mas ele, como vingador, todo vingador ele tende a, né, a tirar, né? Sim. Eliminar as pessoas. Vocês estão abordando o fato que é uma coisa, por exemplo, às vezes, pessoas, vamos trazer esse exemplo para os nossos dias, né? Às vezes você participa levianamente de uma fofoca, vamos falar assim, né? A pessoa que fala mal dos outros, que chega e vem contar para você, olha, fulano, você tem que abrir o olho, porque assim como ela trouxe para você, ela vai falar de você para o outro. Então, quer dizer, o que era a Semele? Qual que era a preocupação do André? Assim como ela cedeu ao meu convite por causa do dinheiro, por que ela não pode ceder também à tentação desse prêmio? Por isso que ele fala aqui, enquanto, como ele diz, enquanto foram as aperturas e outros castigos, tudo bem. Enquanto ela estava sendo pressionada, castigada, vamos dizer, para confessar alguma coisa, e ela resistiu, ele fala assim, enquanto estava certo, mas agora é o dinheiro. E o dinheiro costuma condenar as criaturas humanas à morte. Olha o que ele fala. Enquanto ela estava sendo pressionada, com castigo, sendo obrigada a andar pela cidade, era uma coisa. Mas agora era o dinheiro. E o dinheiro foi o móvel, o que motivou ela a se envolver. Por que não? Esse mesmo dinheiro poderia fazê-la mudar de lado. Então, por isso que ele fala aqui, ó, o dinheiro costuma condenar as criaturas humanas à morte. E nós sabemos que não é assim, né? Eu até separei aqui um trechozinho pequenininho que fala sobre o dinheiro, né? Deixa eu ver se eu acho. Marli, Oi? posso falar uma coisinha que eu lembrei? Pode. Diga lá, estou te ouvindo. Falando da Semele, né? Sim. Ela estava ali com uma atitude psicológica, vamos dizer assim, tranquila. Pode ser como um disfarce, não podemos esquecer isso. Sim. Porque, conforme comentou a Simone, durante a vida da Semele, porque a gente tem que pensar o seguinte, qual o ponto fraco da Semele? É a cobiça, é o dinheiro. Sim. Lembra, no livro Ação e Reação, não me lembro agora em qual capítulo, um dos obsessores está ensinando que a maioria de nós tem um desejo central. Sim. Tem um desejo central que está aí reprimido, aí, né? E, às vezes a gente nem sabe direito dele, mas esse desejo central está lá. E o André de Gioras, ele sabe intuitivamente o ponto fraco dela, o desejo central dela. Ela gosta de bens materiais. Ela tem a cobiça como desejo central. Então, assim, independente
vamos dizer assim, das consequências. Ela não Sim. mede consequências, como você falou, né? Leviana, mas eu vejo também a maldade aí na cobiça, Sim, que é uma parte, é uma fraqueza, é um espírito que está ligado a bens materiais. sim. Então, assim, é o desejo central dela, é o ponto fraco. E Sim. André de Giora sabe disso. Por que ele sabe? Porque ele ofereceu e ela aceitou. Se ela aceitou, Sim. então ele conhece o ponto fraco dela. Mas agora tem uma pessoa oferecendo uma coisa a mais que eu ainda não dei e eu não sei quando vou dar. Eu prometi, mas até agora isso não apareceu. Eu não ganhei cargo no Sinédrio, eu estou um pouco de mãos atadas, mas Públio Lentulus tem um dinheiro na mão, ao vivo, em cores, agora. E essa moça tem pressa para realizar os desejos. Isso aí a gente não pode deixar de pensar também, né? Sim, uma forma de raciocinar, tá certo. Quando, por exemplo, a maldade, porque às vezes a gente acha assim, que mal é aquele cruel que mata com requinte de crueldade. Lógico, nós mesmos temos o nosso lado maldoso, né? Nosso lado, às vezes, rancoroso, que às vezes a gente não é essa maldade, não é com requinte de crueldade, mas é um mal que ainda impede a gente de evoluir mais, né? Talvez esse seja esse aspecto que você está levando. Ela não enquanto um queria se vingar, ela queria o dinheiro. Ou alguém ofereceu dinheiro, né? Por isso que ele diz aqui, enquanto era as aperturas e outros castigos, tudo bem, agora não, agora é dinheiro. Como se o dinheiro realmente fosse causador. Mas, não, na verdade, não é o dinheiro, e sim o uso que a gente faz dele, né? Como diz aqui no Evangelho. Deixa eu só ler esse trechozinho para você. Diz assim, no capítulo 16, item... Peraí, deixa eu ver o item 7, no finalzinho dele. Se a riqueza é a fonte de tantos males, se acerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, como estava provocando agora, né? Não é a ela, a riqueza, que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso da riqueza, o homem torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. Então, em vez de transformar a riqueza numa coisa produtiva para si e para o próximo, ele faz uma coisa perniciosa. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza só produzisse males, Deus não a teria posto na terra. Esse é um comentário do próprio Allan Kardec nesse evangelho, tá? Bom, vamos continuar aqui, gente. E misturando o tóxico violento no vinho que espumava, continuou resmungando. Daqui a 6 horas, minha pobre amiga, estará penetrando o reino das sombras. Que fazer? Nada me resta senão desejar-lhe uma boa viagem. E nunca mais alguém saberá neste mundo que em minha casa existe um escravo com o sangue nobre dos aristocratas do Império Romano. Então, ele estava dando um ultimato, eliminando qualquer coisa que pudesse atrapalhar o plano de vingança dele. Em 2 minutos, a desventurada serva do senador ingeria satisfeito o conteúdo da taça, agradecendo a sinistra gentileza com palavras comovidas. Da porta da sua vivenda empedrada, observou André os passos derradeiros da sua cúmplice, nas derradeiras curvas do caminho. Ninguém mais pleitearia o grande sestércio oferecido pela desesperação de Lentulus, porque, precisamente à noitinha, quase às 19 horas, Semele experimentou uma sensação de súbito mal-estar, recolhendo-se ao leito imediatamente. Suores abundantes e frios lavavam-lhe as faces já descoradas, onde se notara o pavor, a palidez característica da morte. Então,
bem como era previsto, uma questão de 6 horas, o veneno começaria a fazer efeito, né? Ana, que já havia regressado, compungida aos afazeres domésticos, foi chamada à pressa a fim de ministrar-lhe os socorros precisos, encontrando-a, porém, no auge da aflição que assinala os moribundos, prestes a se desvencilharem do cárcere da matéria. Ana, exclamou a agonizante, com a voz sumida, eu morro, mas tenho a consciência pesada, intranquila. Olha só, né, o remorso, né, visitando-a nos últimos instantes. Né? Simile, que é isso? Replicou a outra, fundamente comovida. Confiemos em Deus, nosso Pai Celestial, e confiemos em Jesus, que ainda ontem nos contemplava da cruz dos seus sofrimentos com um olhar de infinita piedade. A Ana era religiosa, ela seguia o Cristo, a Simile não. Então, para ela, aquele momento realmente estava sendo muito doloroso, porque chegou, vamos dizer, aquele instante que todos aqueles que passam por esse período quase morte têm como se um flash de toda a vida, né? E ela, então, sentiu o peso do remorso. Sinto que é tarde, murmurou agonizante, nas ânsias da morte. Eu apenas queria um perdão. Todavia, a voz entrecortada e rouca não pôde continuar. Um soluço mais forte abafara as últimas palavras, enquanto o rosto se cobria de tons violáceos, como se o coração houvesse parado instantaneamente, estergindo, comprimindo por incontrastável força. Então veio a morte. Né? Ela não teve tempo de confessar, ela apenas sentiu, né? Levando lá para o túmulo, levando lá para o plano espiritual, essa sensação. Né? E que provavelmente a vida, o tempo, outras experiências fará com que ela resgate essa cumplicidade que ela teve com André de Giores. Né? Ana compreendeu que era o fim e suplicou a Jesus recebesse em seu reino misericordioso a alma da companheira, perdoando-lhes as faltas graves que, por certo, haviam dado motivo às palavras angustiosas dos últimos momentos. Chamado o médico ao exame cadavérico, verificou, no empirismo da ciência da época, né, que Semele expirara por deficiência do sistema cardíaco. E, longe de se descobrir a verdadeira causa daquele fato inesperado, o segredo de André de Giores se envolvia nas sombras espessas do túmulo. Quer dizer, não se descobriu, nem se desconfiou que poderia ter sido por envenenamento. Né? Ana e Lívia tiveram ansejo de trocar impressões sobre o doloroso acontecimento, mas ambas, embora a funda impressão que lhe causavam as derradeiras palavras da morta, encaravam a sua passagem para outra vida na conta dessas fatalidades irremediáveis. Bom, Públio Lentulus, em seguida a esse fato, apressou o regresso à vivenda de Cafarnaum, que adquirira ao antigo dono em caráter definitivo, prevendo a possibilidade de longa permanência em tais lugares. O regresso foi triste, jornada trabalhosa e sem esperanças. Então, lá ele resolveu voltar para Cafarnaum, né? E aqui, como lhe diz, até então ele morava, vamos dizer assim, como uma espécie de aluguel, mas ele comprou definitivamente a casa, porque ele viu que de lá ele não sairia enquanto ele não encontrasse o filho. Né? Então, aquela permanência que, a princípio, era para ficar até a cura da menina, não tinha mais prazo para regressar a Roma. Os servos, numerosos, não chegaram a perceber a profunda divergência agora existente entre ele e a esposa, e foi assim que, verdadeiramente separados pelo coração, continuaram no lar a mesma tradição de respeito perante os subordinados. Então, era, vamos dizer, um casamento de fachada. Né? E eu fiquei pensando aqui o quanto foi doloroso essa separação para a Lívia, né?
Porque se a gente lembrar lá no começo, quando ele teve aquele sonho e que aquele que ele chama de juiz disse para ele que ele voltaria com poder, com a riqueza, para que ele pudesse realmente reparar o passado nebuloso dele como Sura, né? Esse juiz que ele chamava de juiz fala: você, a Lívia te seguirá para ser o suporte, para ser o amparo, para te sustentar, né? E olha só, eu fiquei pensando assim, a dor dela é tão sublime, porque ela não pensava apenas em ser reconfortada por ele. Ela, vamos dizer, estava impedida de cumprir aquilo por que ela veio, de ampará-lo, de confortá-lo, de incentivá-lo, de ser o suporte. Ela não estava pensando só nela, no conforto e no acalanto do coração dela, mas ela em dar o acalanto e o conforto a ele. Olha só como ele, de uma forma tão injusta, impedia que ela cumprisse a missão uma das missões por qual ela tinha vindo aqui nessa encarnação, acompanhando-o como esposa de um senador da República. Bom, vamos lá. Depois de alguns dias da sua segunda instalação na cidade próspera e alegre, onde Jesus tantas vezes fizera soar doces e divinas palavras, o senador preparou um copioso expediente para o amigo Flamínio, bem como para outros elementos do Senado, enviando Comênio a Roma como portador da sua inteira confiança. Odiando a Palestina, que tantas e tão amargas provações lhe reservara, mas preso a ela pelo desaparecimento misterioso do pequeno Marcos, o senador solicitava a Flamínio a sua intervenção particular para que seu tio Sálvio regressasse à sede dos seus serviços na capital do Império, tentando livrar-se da presença de Fúvia naqueles lugares, porquanto lhe dizia o coração, na intimidade do pensamento, que aquela mulher tinha uma influência nefasta no seu destino e da sua família. Olha só, eu percebi assim que o senador, que o Públio Lento, ele tem uma dificuldade em enfrentar os problemas de forma objetiva, né? Eu fiquei pensando assim, quanta coisa, porque lá quando o juiz diz para ele que ele veria rico, poderoso, numa época efervescente, que teria muito poder, e ele não usa isso. Né? Quanta coisa, qual o destino dele? Porque eu acho que foi a Alexandra que trouxe para nós, num dos seus estudos, Alexandra, que você conta, que eu acho que não sei se foi a Amélia, que fala que ele teve um papel importante na crucificação de Jesus, que ele podia ter feito diferente. Né? Sim, verdade, Mali. Foi Joana. Isso, você trouxe isso para nós. E eu pensei que não foi só na crucificação de Jesus. Ele poderia ter tomado uma outra atitude com André. Ele, no primeiro momento que ele questionou a cobrança, você está me cobrando, você está pensando que eu quê? Eu, um senador. Mas depois ele se arrepende. Ele fala, puxa, acho que foi duro demais, né? Mandou lá soltar, mandou buscar de novo o filho. Mas aí disseram para ele, olha, ele fugiu. Então ele vai voltar para casa. Depois que ele voltar para casa, eu espero passar um tempo, eu dou o induto libertando ele. Né? Mas e se ele tivesse ido um pouco mais atrás? Se ele tivesse aceitado aquela recomendação de Jesus? Logicamente que Jesus ainda não era divulgado isso, mas Jesus não diz assim que a gente deve reconciliar com os inimigos enquanto estamos a caminho com ele? Então, se ele tivesse recebido essa notícia, ele fugiu, então me traz o André aqui de novo. Ó, seu André, o seu filho fugiu. E aí, nesse inteirinho, o André já sabia que ele não tinha fugido, que ele tinha sido transferido como escravo para Roma. E aí ele seria, o senador descobriria essa trapaça que acontecia, porque isso era ilegal, não a escravidão. Não a escravidão, mas transferir os rapazes, aquele que já tinha sido condenado para a galera,
para ser vendido como escravo. Isso era ilegal. Provavelmente que tinha uma corrupção envolvida, inclusive, os romanos, soldados romanos, olhe lá, né? Nessa transação nebulosa ali. Ele poderia ter descoberto, interferido, porque ele era um homem que gostava da justiça, né? Ele era um homem ciumento, apaixonado, sentimental, passional, mas ele era justo. Ele procurava ser justo, vamos dizer, procurava ser justo. Talvez interferisse nisso. E aí o rumo dessa situação poderia ser outra. Enfim, então você vê que ele aqui, ele quer mandar o tio quanto mais na longe, que ele não quer mais nem ver aquela mulher lá, né? Quer dizer, quer afastar, assim como ele afastou o Sulpício, quando o Sulpício falou, olha, eu vi lá a dona Lívia entregando um pacote para o Pôncio Pilato, ele afastou. O que ele fez? Mandou o Sulpício embora. Agora ele quer mandar a Fúvia e o tio embora de novo lá, tá? Em vez de conversar. Quer dizer, eu fiquei pensando assim, gente, como que quantos crimes, quantos casamentos mal feitos, dissolutos, quantos crimes, quantas situações embaraçosas eu não vou nem falar os outros, nós já vivemos na nossa história de vida como espírito, porque a gente não sabe conversar. Na verdade, ele nunca conversou com Lívia sobre isso. Né? Se ele tivesse lá, quando na primeira acusação que a Flúvia falou, ele tivesse procurado Lívia, a Flúvia falou que aconteceu isso. O que aconteceu? Né? E desce, agora mesmo, no capítulo anterior, se ele tivesse dado, pelo menos, me explica por que você foi se interessar por Pôncio Pilato? Né? Ele podia ter perguntado para ele. E eu fiquei pensando, eu perguntaria. Ô, Marli, Oi. Você está fazendo umas colocações aí, eu fiquei pensando, né? Ele era muito orgulhoso, né? Então, essa colocação do diálogo, de chegar para a esposa, ele teria que ser mais humilde, talvez, né? O comportamento dele mais humilde. E era muito orgulhoso, jamais ele admitia uma traição, então aquilo travava ele, né? E eu acho que quando ele quer aqui se livrar das pessoas que estão lhe trazendo problemas, eu acho que é aquela sensação da fuga, né? A fuga psicológica. Quando você se vê diante de um problema, é mais fácil você fugir no sentido de se livrar daquilo tudo que está te provocando aquela mal-estar, do que você encarar, que eu acho que é disso que você está falando, né? Então, a postura dele mostra que é uma situação ainda de imaturidade dele como espírito, né? O orgulho e como a gente fala que nós somos crianças espirituais mesmo, né? Presos muito ao orgulho, ao egoísmo. Então, eu acho que dá para ver isso aqui nesse tipo de comportamento de fuga. Então, eu não gosto, não tá bom para mim, eu vou eliminar. Entende? É assim que boa parte de nós todos, né, seres humanos, nos comportamos, né? Aquilo que nos incomoda, a gente quer eliminar. E aquela época, o próprio André de Gioras aqui, ele estava correndo risco com a Semele, o que ele fez? Eliminou a Semele, porque é mais fácil. Você foge, você acha que se liberta daquele problema, né? Mal sabe o André de Gioras o compromisso que ele acabou também com o fato de ter assassinado o Semele e o compromisso do ponto de vista espiritual, né? Como ele ficou comprometido e, enfim, né? É um homicídio aí. Você falou a palavra perfeita, amadurecimento, né? Quer dizer, quando a gente tem dificuldade em enfrentar é porque nós somos ainda imaturos, né? Porque conversar, vamos dizer assim, requer, por exemplo, você ouvir uma opinião diferente da sua, né? Você ter que entender o outro lado, você se colocar no lugar do outro, né? Enfim, exige um esforço que muitas vezes a gente não está disposto, né? A gente se fecha numa ideia e não permitimos que nada nem ninguém
interfira naquela nossa ideia. E com isso, a gente, como você diz, a gente vai afastando as pessoas, as coisas que vai nos obrigar a uma reflexão, né? Então, ele queria levar longe a Flúvia com o tio, que voltasse lá para Roma, né? Bom, aí continuando aqui. Ao mesmo tempo, saturado de terrível aversão pela personalidade de Pôncio Pilatos, punha o amigo distante a par de numerosos escândalos administrativos que ele, após o incidente da Páscoa, resolvera corrigir com o máximo de severidade. Olha só, eu me perguntei, será que se não tivesse acontecido esse fato com a Lívia envolvida com Pôncio Pilatos, ele teria tido essa mesma atitude? Não sei. Será que ele... Porque os fatos, olha só, como que diz aqui, ele já tinha conhecimento das arbitrariedades cometidas por Pôncio Pilatos. Mas ele sabia, mas estava quieto. Aí, quando ele diz aqui, após o incidente da Páscoa, quer dizer, depois do fato dele ter visto Lívia sair lá do gabinete ele achar que Lívia realmente teve algum relacionamento com... Aí ele resolveu entregar essas arbitrariedades que o Pôncio Pilatos fazia. Então, também, eu fiquei pensando aqui comigo, será que também não existia lá no fundo, né, do sentimento do Públio Lento, um pouquinho de sentimento de vingança? Será que ele também não era um pouco vingativo? Será que o que ligava ele ao André de Gioras não era um pouquinho comum? Talvez o André de Gioras num potencial muito mais forte de vingança, mas também porque ele só resolveu, pelo que dá a entender, que depois do acontecimento da Páscoa ele resolveu agir em relação às arbitrariedades que Pôncio Pilatos fazia. Prometia, então, a Flamínio Severus conhecer mais de perto as necessidades da província, a fim de que as autoridades romanas ficassem cientes de graves ocorrências na administração, de modo que, em tempo oportuno, fosse o governador removido para outro setor do império. Mais uma vez, ele vai tirar mais um que ele quer longe dele, né? E prometendo relacionar sem demora todas as injustiças da atuação de Pilatos na vida pública, em vista das reclamações reiteradas e consecutivas que lhe chegavam aos ouvidos de todos os recantos da província. Então, ele falou, né? Na verdade, ele ia aproveitar e ia relacionar tudo. E a gente sabe que um dos medos que Pôncio Pilatos teve ao lavar as mãos, no gesto de lavar as mãos contra a crucificação de Jesus, foi justamente temendo essas reclamações, que ele já havia sido advertido pelo comportamento dele pelo imperador. Então, ele não era visto, Pôncio Pilatos não era bem visto pelo imperador. Então, ele tinha medo dessas reclamações, né? Continuando, gente, já está quase passou da hora, mas vamos lá. Nessas cartas particulares, pedia ainda ao amigo as providências precisas, a fim de que lhe fosse enviado um professor para a filhinha, abstendo-se, contudo, de referir-se aos dolorosos dramas da vida privada, com exceção do caso do filhinho, por ele citado nesses documentos, como causa única da sua demora indefinida em tais lugares. Então, ele já começa a planejar a educação da filha sem a participação da Lívia, né? Comênio partiu de Jobe com o máximo de precaução, obedecendo rigorosamente às suas ordens e atingindo Roma, daí a algum tempo, onde faria chegar aquelas notícias às mãos dos seus legítimos destinatários. Em Cafarnaum, a vida corria triste e silenciosa. Públio apegara-se ao seu arquivo volumoso, aos seus processos, aos seus estudos e às suas meditações, preparando os planos educativos da filha ou organizando projetos concernentes às suas atividades futuras, fazendo o possível para reerguer-se do abatimento moral em que mergulhara com os dolorosos sucessos de Jerusalém.
ele disse para Lívia, né? Eu vou me reerguer. E ele estava cumprindo, ele estava criando rotinas e projetos, mas sem a presença de Lívia. E nós vamos ver Lívia, como que ela estava se saindo. Quanto a Lívia, esta, conhecendo a inflexibilidade do caráter orgulhoso do marido, ela sabia com quem ela estava casada, e sabendo que todas as circunstâncias aparentavam sua culpa, encontrara na alma dedicada da serva uma confidente extremosa no afeto, vivendo quase permanentemente mergulhado em orações sucessivas e fervorosas. Enquanto ele planejava atitudes, processos, enfim, ela mergulhava em quê? Na reflexão, na oração, nas promessas de Jesus, né? Os sofrimentos experimentados patentearam-lhe no rosto, revelando profundos vestígios nos sulgos da face descorada. Os olhos, todavia, demonstrando a têmpora e o vigor da fé, quer dizer, a força, né? Clareavam-lhe as expressões fisonômicas de brilho singular, apesar do seu visível abatimento. Então, veja bem, cada um lidava de forma diferente com os sofrimentos. Enquanto um, orgulhosamente, ele estava sofrendo, né? Mas procurando nas coisas externas, olha só, ele procurava nos planejamentos externos, nos processos, nos estudos, e ela procurava, ela também estava sofrendo, os dois estavam sofrendo, mas um procurava, vamos dizer, nas coisas externas do mundo, um consolo para se erguer. E ela, já ao contrário, ela buscava no aspecto espiritual, na amizade sincera, nos conhecimentos que Jesus trouxe até ela, nas promessas, nas coisas espirituais, o consolo para o sofrimento que ela sentia. E, enquanto ele, aparentemente, pode ser que tenha tido uma aparência de envelhecimento, ela apresentava, apesar do rosto já abatido, havia um brilho nos olhos, porque não dizem que os olhos são o espelho da alma, então brilhavam os olhos, cheios de esperança. Então, gente, é até aqui a nossa parte, tá? Nós passamos uns 10 minutos, mas a gente recupera depois, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa para finalizar? Então, Simone, você podia parar e né? começar.